nesse dia tão especial. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso 26. Nós vamos refletir. Preparei aqui mais do que uma pregação, uma mini aula a respeito de uma das figuras mais importantes da história. E essa figura mais importante da história, além de ser uma mulher, uma serva de Deus, é uma mãe, assim como você. Também talvez seja a pessoa mais polêmica da história da igreja. Alguns colocam ela numa posição que Deus nunca colocou, outros deixam de dar a ela a honra que Deus deu. Então nós vamos, através da leitura da palavra, do fundamento bíblico, nós vamos aprender com a história, com a vida, e o que a Bíblia diz a respeito dessa mãe, dessa mulher, dessa serva, que serve de exemplo para todos nós. Amém? Lucas 1, 26, todos acharam? Amém. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre saltou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes.
encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos como igreja para ouvir a Tua voz, para aprender com a Tua palavra. Que o Teu Espírito leve a Tua palavra para o íntimo dos nossos corações. Nos faça entender, abra os nossos olhos, quebrante os nossos corações, quebra o nosso orgulho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós queremos Te ouvir, nós queremos nos quebrantar, nós queremos nos arrepender, nós queremos sair daqui cheios do Espírito para pôr em prática aquilo que nós ouvimos. Que o inimigo não roube a boa semente plantada em nós, que a Tua palavra nos fortaleça, nos cure, nos livre de nós mesmos e do inimigo que nos rodeia. Usa-me, Senhor, pela Tua misericórdia. Somente pela Tua graça é que poderei ser usado. Perdoa os meus pecados, santifica os meus lábios e fala ao Teu povo, para a glória do Seu nome. Amém. Podeis se sentar? Amém, glória a Deus. A leitura é autoexplicativa, mas nós vamos entender aqui nessa noite a respeito de Maria, cujo um professor meu, muito inteligente, um senhorzinho bem de idade, filósofo, um dia ele chegou para a sala de aula e disse: você sabia que o nome de Maria no hebraico não é Maria? A tradução para o português não está correta? A tradução correta e a pronúncia é Miriam. Agora pronto. Mas é verdade. Só porque isso não faz muita diferença na história. Só uma curiosidade. Nós vamos falar aqui de Maria, a bem-aventurada entre as mulheres. Bem-aventurada significa feliz entre as mulheres. Eu tenho certeza que você, como mãe, é feliz. Plenamente? Não, quem dera fosse, né? Isso é difícil por demais ser mãe. Direto eu conto, né, os testemunhos, né? A gente, quando solteiro, se quer ouvir a Deus, escuta os conselhos de mãe. Não é de à toa que a Bíblia diz que honrai pai e mãe, os seus dias serão prolongados na terra. E quando você se casa e quer ouvir a Deus, ouça a sua esposa, ouça o Espírito Santo, que Deus vai usar essas mulheres para falar conosco. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, mães que aqui estão. Eu sei que é uma missão, tenho plena convicção disso. E o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. E o de pai, não, pastor, não estou dizendo isso, mas deixa eu demagogizar para o lado delas nessa noite, amém? Porque esse culto é dedicado a Deus, e nós vamos falar a respeito dessa Maria. Maria, uma das figuras mais importantes da história. E nós vamos entender em primeiro lugar é que o que a Bíblia não diz sobre Maria. Precisamos começar por esse lugar. O que a Bíblia não diz sobre Maria, para depois nós entrarmos no contexto onde nós vamos falar da Maria como mãe. Amém? Muitos colocam Maria numa posição que Deus nunca a colocou. O senhor quer ofender a minha fé? Eu sou católico. Não. Se você não quiser entender isso como uma mensagem, como uma pregação, ouça como um aluno e aprenda com o que vai ser ministrado, porque eu vou dar contexto para você daquilo que eu estou dizendo. Não é religiosidade, não quero ofender, não é o contexto, mas se a palavra te confrontar, as escrituras estão aí, as palavras não são minhas. Então, e uns
a exemplo de nós, protestantes, deixamos de dar a ela a honra que Deus deu. Repudiamos, demonizamos a figura de Maria, como se ela não fosse uma serva de Deus, como se ela não fosse honrada por Deus, como se ela fosse alguém que é um pecado para nós até dizer o nome. Mas quando você entende o que a Escritura diz, você fica em paz. E eu quero ministrar sobre isso nessa noite. Em primeiro lugar, o que é que a Bíblia não diz sobre Maria? Primeiro, a Bíblia não ensina sobre Maria, a mãe de Jesus. Primeiro ponto, Maria não é a mãe de Deus. Amém? Maria não é a mãe de Deus. Não fala isso. Ela é a mãe de Jesus. Jesus é Deus, mas ela não é a mãe de Deus. Jesus tinha duas naturezas diferentes, divina e humana. Como Deus, ele não teve mãe, e como homem, não teve pai. Como Deus, ele sempre existiu, é o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. Como Deus, ele pré-existe a todas as coisas, ele é a origem de todas as coisas. Então Deus não tem mãe. Amém? Então quando dizem Maria é a mãe de Deus, porque eu só posso ir até onde a Bíblia vai. Eu só posso dizer o que a Bíblia diz com clareza. Aquilo que eu não tenho certeza, eu não posso colocar mistério na frente e dizer qualquer coisa. Maria é a mãe de Cristo. Cristo na sua natureza humana. E nós não estamos contra ela. Nós estamos elucidando o que a Bíblia não ensina, o que a Bíblia não diz sobre Maria. A Bíblia não diz que Maria é a mãe de Deus. Amém até aqui? Jesus é eterno. 1 João 1:1. Antes que Abraão existisse, ele já existia. João 8:58. O filho não pode vir primeiro que a mãe. Se Maria é a mãe de Deus, José é padrasto de Deus, e Ana tia de Deus, e João Batista primo de Deus, e Eli avô de Deus. Está vendo que essa compreensão errada do que a Bíblia não diz sobre Maria faz de Deus humano igual eu e você, que temos uma árvore genealógica humana, perecível, fraca. Não, precisamos entender isso. Jesus é eterno, ele já existia. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ou seja, ele já existia. Então Maria é a mãe de Jesus, homem. Ela não é a mãe de Deus. Deus não tem pai, ele não tem mãe, ele era e ele sempre será. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus não foi criado, ele não tem pai, ele não tem mãe. Até aqui tudo bem? Maria não é imaculada. O que é imaculada? Maria não foi sem pecado. Existem crenças de que Maria é sem pecado. Ela é imaculada. O único imaculado é Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como um inocente, como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Jesus, ele passou por todas as tentações, porém sem pecado. Só Cristo é imaculado. A Bíblia não diz que Maria é imaculada. Maria não é imaculada. O senhor está contra Maria? Não, eu estou te ensinando. Abra os olhos do seu entendimento. Isso não é uma ofensa, é um ensinamento. A tese de que Maria não herdou o pecado original, nem tampouco cometeu nenhum pecado em toda a sua vida, não tem nenhum amparo nas Escrituras. Esse dogma de Maria Imaculada, agora eu vou te dar o contexto histórico, ele foi promulgado, o dogma da Imaculada Conceição, foi promulgado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. O Papa, sabemos nós que o Papa é a autoridade máxima na terra do catolicismo,
Então, o que o Papa diz, dentro do catolicismo, é como se fosse a palavra de Deus. E nós precisamos respeitar o dogmatismo que os irmãos católicos, eles confessam. E respeito é diferente de concordância, amém? As pessoas confundem isso. Confundem o meu respeito com eu concordar. É muito diferente. Na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. Amém? Então, esse dogma, esse costume foi promulgado por um Papa, um homem como eu e você, e se tornou então lei. Um homem diz que Maria é imaculada, nunca pecou. Isso foi um decreto dentro do catolicismo, e é nisso que é crido até hoje. Então daí que vem a origem da Imaculada Conceição. A Bíblia, porém, ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, inclusive Maria, inclusive todos aqueles canonizados santos e adorados e cultuados, todos pecaram. Todos herdamos o pecado de nossos pais. Davi disse: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos herdeiros da natureza pecaminosa desde Adão. A raça humana já nasce condenada e com uma herança terrível chamada pecado. É por isso que Cristo teve que vir. É por isso que foi necessário Ele morrer na cruz. É por isso que foi necessário Ele abrir mão da sua glória. O Deus Todo-Poderoso tornar-se um embrião de forma milagrosa no ventre de uma virgem, para nascer de forma humilde, para dar a oportunidade de eu e você, pecadores, crermos na obra dele, no sacrifício dele, e sermos salvos da condenação que nós herdamos desde o dia em que nós nascemos. Aleluia! Então, não foi diferente com Maria, porque Jesus nasceu de Maria e nasceu sem o pecado original. Por quê? Porque Jesus não nasceu de um intercurso entre Maria e José. Não houve um relacionamento, a coabitação entre eles, mas o ente que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo. Então Jesus é semelhante da mulher. É por isso que ele não nasce ele nasce sem o pecado original. O único ser humano que nasceu sem o pecado original, que foi concebido de maneira milagrosa pelo poder do Espírito Santo de Deus, é Cristo Jesus. Isaac foi gerado no ventre estéril de Sara por intermédio de Deus, mas houve um intercurso entre Sara e Abraão. Zacarias e Isabel eram idosos, Isabel era estéril, por ordem de Deus, proclamação de um anjo, o ventre dela se tornou fértil de novo, e ela na velhice engravida, a prima de Maria, já estava de 6 meses, diz a palavra do profeta João Batista. Então, consegue entender claramente a diferença? Por que Maria não é imaculada? Porque Maria, quando nasceu do ventre da mãe dela, já herdou o pecado dos seus pais. Então Maria, biblicamente, não é imaculada. Maria ser reconhecida como se reconhecia. Maria se reconhecia. É como, eu vou fazer uma piada aqui agora para falar de uma coisa séria. É a mesma coisa de eu falar. Reconhecer a ausência de beleza natural na minha pessoa e alguém de forma demagógica dizer que eu sou bonito. Não adianta. No máximo eu posso ser esforçado. Eu sei lá no fundo quem eu sou. Então Maria, ela se reconhecia pecadora, e a Bíblia está dizendo isso. Por que eu então acho que não? Porque você aprendeu errado, ou você nunca teve interesse de aprender aquilo que está escrito. É por isso. É porque está claro. Maria ela se reconheceu.
Josemar Bess tem aquela frase que diz: a pessoa que eu mais ficarei surpresa em ver no céu será eu mesmo. Por quê? Porque a pior pessoa do mundo que eu conheço sou eu. Ai, pastor, estão falando mal de você. É porque eles não sabem tudo sobre mim. Porque se eles soubessem, eles manteriam a distância de mais ou menos 100 metros. Porque o ser humano é totalmente depravado. O ser humano é totalmente mau. Ele é capaz de todas as atrocidades. Sabe aqueles crimes hediondos que a gente vê lá na televisão e diz: essa pessoa tem que morrer? Nós somos capazes de cometê-los. Está no nosso DNA pecador. É só a gente ter uma oportunidade de ira para cometer. A gente acha que é superior porque a gente nunca fez, mas a gente comete coisas às vezes semelhantes, mas não tão escandalosas. Então, eu sei quem eu sou, e eu sei porque eu estou aqui. Não é por boniteza, não é porque eu me acho superior. Como o apóstolo Paulo diz: dos pecadores eu sou o principal. É por isso. Então Maria se autodeclara, reconhecia pecador e chamou Deus de seu Salvador. Se eu o chamo de Salvador, é porque eu sou um perdido. E que se Ele é o meu Salvador, é porque eu estava perdido em Ele que me salva. Se eu não sou, eu nunca o reconheço como Salvador, porque eu não preciso. Está afogando? Cadê o salva-vida para salvar? Está pegando fogo? Cadê o bombeiro para salvar? Tem um ladrão? Cadê a polícia para defender? Me salva. Só pede um Salvador quem está perdido ou em perigo. Por que Maria chamou Jesus de Salvador se ela é imaculada? Tem coerência? Tem coesão? A Bíblia não diz que Maria é imaculada. Maria, no capítulo, aqui no verso 46 e 47, no cântico dela, ela diz: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. O meu? Eita, glória a Deus. Pois atentou para a humildade da sua serva. Maria se chamava de quê? Serva. Maria não se intitulava Senhora. Você vai entender, e eu vou te provar. Maria não é mediadora ou intercessora. Somente Deus pode ouvir e atender às nossas orações. Somente Ele é digno de receber culto. O culto a Maria e as orações que são feitas a ela estão em desacordo com o ensino da Bíblia. Pastor, o senhor está ofendendo os irmãos católicos. Eu disse que apesar de eu não concordar, eu os respeito. A minha luta não é contra carne e sangue. Zero problema com isso. Eu tenho que amar os meus irmãos. Eu não sou superior a eles. Mas a minha regra de fé e prática é a Escritura. A regra de fé e prática dos irmãos católicos é a Escritura e a tradição. A tradição está acima da Escritura, é por isso que existem essas crenças. Mas eu preciso ensinar aquilo que eu creio, aquilo que está escrito. E é sobre isso. Não é uma ofensa. O culto a Maria, as orações são feitas, estão em desacordo com o ensino da Bíblia. Ela precisaria ter os atributos exclusivos de Deus para atender e responder. Como? Onisciência, saber todas as coisas. Ela precisaria ter a onipotência, todo o poder. Ela precisaria ter a onipresença, o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo, para poder ouvir todas as orações e interceder. É por isso que Maria não é mediadora e nem intercessora. Não, nós estamos orando ou cultuando em nome. Vou explicar isso com respeito, porque eu vim de um lar católico e é a raiz da minha fé. Ninguém aqui dentro dos irmãos, eu tenho certeza, que subiu mais as escadarias da basílica do que eu, de joelho. Todas, até do banheiro. Foi meu primeiro emprego lá, vigiar carro. E para ganhar mais eu já fazia promessa, já pagava a promessa antes. Todo dia para lá. Então eu tenho propriedade para falar. Eu poderia trabalhar como guia da Sala dos Milagres, o coro da onça,
o serrote, a cobra, a roupa do Leandro. Irmãos, não estou aqui para ofender, estou aqui para ensinar. Então, Maria, ela precisa ter todos esses poderes de Deus para ser mediadora. Vamos orar então para Maria, porque Maria está mais perto de Deus. Ela vai lá a Deus e fala. A Bíblia diz que no dia que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, e Hebreus diz que o acesso foi aberto ao trono, e eu e você, pela fé, podemos entrar diretamente e temos acesso a Deus. Não precisamos de intercessores humanos como nós. Nem Pedro, nem Paulo, nem os anjos jamais receberam adoração. Somente Deus é digno de ser adorado. A veneração a Maria como mãe de Deus, rainha do céu, mãe da igreja, está em total desacordo com o ensino da palavra de Deus. Maria não é a mãe da igreja. Maria não é a rainha do céu. O Senhor está me ofendendo. Não estou te ofendendo, é a Bíblia que está dizendo. Essa ideia procedeu do entendimento da Idade Média, que Jesus era um juiz muito severo. Quem aqui assistiu o Alto da Compadecida? O 2, o novo. Irmão, eu respeito, mas eu fiquei com raiva dentro daquele cinema. Fiquei com raiva, irmão. Por quê? Porque Jesus estava julgando um processo lá no céu. E foi justamente isso. Na Idade Média tinha uma crença que Jesus era um juiz muito ruim e Maria era boazinha. Se Jesus tivesse muito duro, rogaria a Maria, que era mais amorosa, a mãezinha, e a mãezinha convencer Jesus de dar uma pena mais leve, ou de absorver. Então, entendia-se que juiz era um juiz muito severo, que Maria teria um coração mais terno e compreensivo. Isso é o contrário, irmãos, da perfeição absoluta de Deus. Essa doutrina, parece que Deus é imperfeito. Os atributos de Deus: Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é paciência, Deus é misericórdia. Ele é um Deus perfeito. Deus não estava precisando de alguém com um coração melhor do que o dele. Não tem ninguém que tem um coração melhor do que o dele, para precisar convencer ele daquilo que é certo ou justo, do quem julgar, quem perdoar, ou quem salvar, ou quem condenar. Isso aqui coloca Deus abaixo. Meu coração ficou ruim lá, porque lá eles colocam Jesus como um bobalhão, que não sabe o que está fazendo, que precisa de alguém, a mãe dele, aconselhar ele. Quando Maria foi aconselhar Jesus, nas bodas de Caná, no primeiro milagre da multiplicação do vinho, Jesus dá uma resposta nela que, se fosse analisar, soaria como uma má resposta. Ele sabia a hora certa de agir. Ele repreendeu a mãe dele. Acabou o vinho. Mulher, não é chegada a minha hora. Entende? Ele sabe. Então Maria não é mediadora nem intercessora. Isso não diminui Maria, porque não foi Maria que disse que era isso tudo que colocaram sobre ela. Maria, se estivesse aqui, ela ia dizer: o que fizeram com a minha história? O que fizeram com... Ela não concordaria com a adoração. Ela não se auto-intitularia Senhora. Então, a doutrina proclamada, tudo por Jesus, nada sem Maria, está em desacordo com o que o ensino das Escrituras diz. Meu coração parece que Jesus é pequeno, né? Tudo por Jesus, nada sem Maria. Colocou ele lá em cima, jogou ele lá para baixo. Como é que nada sem Maria? Eu não estou sendo injusto com Maria, eu estou sendo claro no que a Bíblia diz. 1 Timóteo 2,5 afirma: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este versículo central destaca a unidade de Deus e Jesus Cristo como único intercessor entre a humanidade e o Pai, tendo se entregue como
resgate. Só Ele é intercessor e mediador, porque Ele se entregou para nos resgatar. Não tem outro. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós adentramos ao trono confiados em Jesus. É por isso que nós vamos para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele, só Ele, somente Ele. A doutrina da reforma, solos Christus. Sola fide, só a fé. Sola Escritura, só a Escritura. Entende? A Bíblia nos diz isso. Não, qual que é o seu santo de estimação? O meu é Santo Antônio. Tem vários sãos. E nós podemos ser chamados sãos, sabia? Tem muitos pastores que vamos abrir a Bíblia, no livro escreveu São Mateus. Não é um problema. Eu podia chamar a irmã Wanda de Santa Wanda. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Problema nenhum, incoerência nenhuma. Só que quando nós olhamos para um santo, nós queremos que o santo tenha o mesmo poder de Deus. Não tem. O santo quer dizer separado, para Deus e por Deus. Não é perfeito como Deus. Você é santo? Você é santo? É. Santificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus, por meio, através de Jesus Cristo. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós somos santos. Só que o entendimento do que é um santo foi corrompido e deturpado. É por isso que você, ó o santinho do pau oco, existe essa expressão. Porque aquele santinho do pau oco é um falso moralista. Ele quer se fazer de perfeito. E o santo, segundo Cristo, não é perfeito. Ele está sendo aperfeiçoado, transformado, dia após dia, de glória em glória, até ser dia perfeito. Quantos anos de crente você tem? 40. Está sendo aperfeiçoado ainda, não está pronto. Pode ter certeza que o dia que estiver pronto, o Pai te leva para te glorificar lá. Aqui não. Temos pessoas santas, aperfeiçoadas, transformadas em obras todos os dias. Mas não tem ninguém perfeito, feito até o fim. Está todo mundo aqui, uns % a cada dia. Então nós não estamos assim. Maria não é corredentora. O que é a corredentora? Maria não ajuda na salvação da humanidade. Ela não é corredentora. A salvação é obra exclusiva de Deus. Ninguém pode acrescentar nada ao que Deus já fez através do seu Filho. O sacrifício de Cristo foi completo, total, cabal e suficiente. Diga amém. Amém. Não precisa de mais uma coisa, pastor. O sacrifício de Jesus sozinho não dá não. Eu tenho que vir de Goiânia a pé. Eu tenho que ajudar. O sacrifício de Jesus não foi sozinho não. Eu tenho que pôr aqui a chave do carro. O sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então eu vou pedir a ajuda da Maria. Tem umas piadas do Geraldinho, né? Que ele foi descer lá com a bicicleta sem freio. Ele rezou para todos os santos. Acabou todos que ele rezou. Não teve mais nenhum e bateu lá na cerca. Todos. Ele não sabia qual era o santo da bicicleta sem freio. Isso não é zombaria. É crença popular. Então, a Bíblia é clara em afirmar em Atos 4,12. Escute a palavra. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4,12. Então, Atos 4,12 é um versículo central no Novo Testamento que afirma a exclusividade da salvação em Jesus Cristo. Só nele. A salvação não está na igreja, no prédio, nos dogmas, na denominação, na religiosidade. A salvação está em Cristo. Fizeram de Maria um ídolo. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Demonizamos Maria, mas criamos outros. Porém, nem Maria nem os outros podem nos salvar. A salvação está só em Cristo. Quinto, quem já ouviu falar da sempre Virgem Maria? Sempre Virgem Maria.
A Bíblia diz claramente que Maria teve outros filhos. Fala isso não, pastor. É sempre Virgem Maria. Não, então a Bíblia está mentindo. Fala igual o meu amigo Tássio Renan, goleiro. Você que está certo, né? Vamos queimar a Bíblia. Vamos pôr fogo na Bíblia e ficar com sua opinião. Maria teve outros filhos. A Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria. Contudo, a Bíblia diz: não a conheceu enquanto ela não deu à luz a quem pôs o nome de Jesus. José não a conheceu. O relacionamento com José não era desonra para ela. Se ela tivesse casada com José sem ter relação com ele, isso sim seria motivo de transgressão. A Bíblia, Maria deu à luz ao seu filho primogênito, Lucas 2,7, e apresentou o primogênito aos 8 dias no templo e ofereceu sacrifício pelo pecado. Mais uma vez mostrando que Maria não era imaculada, porque ela oferece sacrifício pelo pecado. Que pecado? Todos deveriam, quando consagrasse o primogênito, é o verso que nós usamos para apresentar as crianças na igreja. Então, Jesus é o primogênito, não é o filho unigênito de Maria. Cristo é o unigênito do Pai, o único Filho de Deus. Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o unigênito de Deus e primogênito de Maria. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara em informar que ela teve outros filhos. Vou citar só um versículo do monte que tem. Mateus 13, se você quiser abrir, verso 24. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Quantos filhos aqui Maria teve mais? 1, 2, 3, 4. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? A Bíblia está dizendo que Maria teve outros filhos, sim ou não? Esse pastor é implicante com Maria. Não, é o que a Bíblia diz. Então, Maria teve outros filhos. Maria não foi assunta ao céu. De novo, um Papa católico disse, no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII promulgou um dogma católico, de que o corpo de Maria ressuscitou da sepultura, logo depois que morreu, que o corpo e a alma se reuniram e que ela foi elevada e entronizada como rainha do céu, recebendo um trono à direita do seu filho. Você sabia disso? Que o Papa Pio XII promulgou esse dogma? Não sabia, né? Pastor Ed sabia. Mas pastor, nunca entendi porque aquela imagem mais famosa dentro da nossa cidade, não vou nem citar, tem a imagem da Maria também. Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950, promulgou o dogma, o costume, a crença. Ele estabeleceu e é crido no catolicismo, porque o Papa, a autoridade na terra, ligada a Deus, promulgou. Então se tornou lei, tradição. E no catolicismo a tradição está acima da Escritura. E eu estou te ensinando o que a Bíblia não diz sobre Maria. A Bíblia não diz que Maria ressuscitou da sepultura. A Bíblia não diz que logo depois a alma e o corpo se reuniu e foi elevada. A Bíblia não diz que ela foi entronizada no céu, rainha. A Bíblia não diz que ela está sentada à direita do trono de Deus. Diz? Se estiver dito, pode abrir. Amém? Desconstruímos então o que a Bíblia não diz. Nós estamos aqui para ensinar o que é dito na palavra. Agora nós vamos para o que a Bíblia ensina sobre Maria, a mãe de Jesus. A mãe. Maria foi uma mulher agraciada
por Deus. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo. Ele traz para ela uma mensagem do céu e chama ela de muito favorecida. E achaste graça, Maria, diante de Deus. Maria não foi escolhida para ser mãe do Salvador pelas suas virtudes. O que é graça? Favor merecido. Imagina uma pessoa que você nunca fez nada por ela, chegar lá na sua casa com uma barra de ouro e te entregar. Por nome, o que é isso? Ah, para você, por exemplo. Não, mas eu nunca te dei nada. A não ser aquela janta maravilhosa que minha mãe fez com você aqui, que nós dois comemos sozinhos. Só foi aquilo que foi minha mãe que fez aí. Não, essa barra de ouro é para você. Aí o Bruno vai dar um nó na cabeça. O que eu fiz para merecer uma barra de ouro? Quanto que custa uma barra de ouro? Meu Deus, que preço, que valor? Isso é graça. Eu não mereço isso, não fiz nada. E isso é graça. Maria não foi favorecida, escolhida para ser a mãe de Jesus, porque ela era virtuosa. A mulher virtuosa de Provérbios 31, não. Ela foi agraciada. Deus escolheu porque Ele quis escolher. Ele deu para ela algo que ela não merecia receber. Porque assim como todos pecaram, ela era uma pecadora, porém virgem. E ela foi escolhida, ela foi agraciada por Deus. E a Bíblia é clara ao dizer isso. Ela foi agraciada por Deus. Essa escolha teve sua origem na graça de Deus, e não em qualquer mérito dela. Maria era mais bonita, mais cheirosa, mais alta, o cabelo dela era mais liso que o seu, ela era mais rica? Não, totalmente ao contrário. Mas a Bíblia chama e ela confirma que ela era uma serva. Então Deus, quando vai agraciar, Ele agracia os servos. Então Deus não chama as pessoas porque elas são especiais. Diga amém. Amém. Quando a gente entende isso, a gente vai servir a Deus até o último dia da nossa vida. Não se sinta especial porque Deus te chamou. Eu sou especial porque eu prego. Eu sou especial porque eu canto. Eu sou especial porque eu danço. Eu sou especial porque eu venho na igreja. Eu sou especial porque eu tenho um talento. Eu tenho um dom. Satanás era o regente do coro celestial. Ele andava sobre pedras afogueadas. Deus não tira o seu dom, Ele tira a presença dEle. Ele tira o Espírito dEle. Então não se ache mais. Não se ache especial. Nós não somos especiais. Deus não chama as pessoas porque elas são especiais. E às vezes a gente tem a tentação de achar isso, né? Vocês for orar, chama o pastor. Se o pastor não orar e estiver presente, não vale. É soberba satânica. Deus não chama as pessoas porque elas são especiais, mas elas se tornam especiais porque Deus as chama. Diga amém. Amém. É onde vem aquela frase: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Todo o valor que há em nós é advindo do nosso Senhor, do Espírito Santo que habita em nós. Em nós não há bondade nem virtude, mas nós, cheios de Deus, nós temos esperança de fazer o bem, de agir diferente. Maria tinha consciência disso, que ela não era a mais especial do mundo, mas ela era a mais agraciada do mundo. Que ela não era a mais especial, mas ela estava carregando algo especial. Isso fazia toda a diferença. Ela sabia que o poder não estava nela. A ênfase na mensagem do anjo estava em quem? Na criança, e não em Maria. A Bíblia diz que o filho seria grande. Quem seria grande? O filho, e não ela. O nome da criança resumia o propósito do seu nascimento: Jesus. Jesus significa o quê? Salvador. Você vai dar à luz a um filho, concebido pelo Espírito Santo, e porá nele o nome Jesus. Ela sabia que ela não era melhor, mas ela estava ali servindo na sua... Qual era a missão da Maria? Ser mãe. Você, como mãe, recebeu uma missão também de carregar alguém que os filósofos dizem que é o investimento mais ingrato de todo mundo. Você sabia que você gasta, mesmo não sendo rico, você gasta milhões até seu filho bater asa e voar? Gasta. E ainda na adolescência ele vai olhar para você e dizer assim: eu te odeio, porque você não deixou ele ir para o shopping,
Você não comprou a sandália ou o tênis. Mas é uma missão dada por Deus. Ensina a criança, educa a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, diz a Escritura, não se desviará dele. Maria recebeu uma missão de ser mãe. A única dúvida que Maria teve é como isso aconteceria. A pergunta dela não indica descrença. O anjo revela que a concepção seria um milagre. Maria estava noiva do José para se casar e apareceria grávida. Dentro do judaísmo que ela professava, o adultério ele terminava em uma punição chamada apedrejamento. Toda a comunidade pegava uma pedra e a adúltera era apedrejada até a morte. Estava na lei dos judeus. Glória a Deus mesmo, porque Deus é perfeito. Então, o anjo conclui, Maria faz essa pergunta, de que o nascimento seria de forma milagrosa, que não comprometeria o casamento de Maria, e Maria precisava crer no plano de Deus e corresponder. E o anjo traz para ela uma confirmação. Sabe sua prima Isabel, a velhinha, a idosa, está grávida de 6 meses. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então Maria não precisa colocar barreiras não, fica tranquilo. Eu estou cuidando de você, do menino do ventre e do seu noivo José. Deixa que eu cuido, só obedece. Deus Filho tornou-se humano por meio de uma concepção divina na pessoa de Maria. O Deus infinito, Criador do universo, tornou-se um pequeno embrião humano no ventre de Maria. Segundo ponto, Maria foi uma mulher disponível para Deus. Maria disse, aqui está a serva do Senhor. Como é que alguém que se diz serva, lá na frente vai encher o coração dos soberbos e se proclamar senhora? Maria nunca se proclamou senhora. O pastor está me ofendendo com essa palavra. Não, eu estou falando que a Bíblia diz. Nós ofendemos a Deus todo o tempo com os nossos pecados. Se você se ofender um pouquinho pelo que a palavra diz, está tudo bem. Está tudo bem. Uma frase que resume toda a sua filosofia de vida: Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos propósitos de Deus. Ela é serva. Servo no grego é doulos. Doulos é a palavra usada para escravo. E escravo não tem vontade. Nós gostamos de falar que somos servos do Senhor, mas nós gostamos de fazer do nosso jeito. É muito falar, eu sou um servo, eu sou uma serva. Como diz a minha esposa, a gente faz até uma boquinha de macaco. Eu sou um servo de Deus, mas do meu jeito, no meu tempo, e se tiver de acordo com os meus planos. Maria não. Maria está pronta, ela se entrega por completo, sem reservas ao Senhor. Ela está pronta para obedecer e oferecer a sua vida, seu ventre, sua alma, seus sonhos ao Senhor. Ela é de Deus e está disponível para Deus. A maternidade é um chamado. Nem todo mundo sabe. De vez em quando eu vejo uns filmes, até emociona. Minha mãe está ali no cantinho aqui, ó. Vai fazer 43 aninhos esse ano. 44. 44. A idade que a tia Luzia nunca sai. Já tem uns 15 anos que ela está fazendo 44. Depois eu conto para os irmãos a piada. Ela tinha 13 anos, estava grávida de quem? De mim. Coitada, sofreu demais. Mãe não desistiu não abortou. Sofreu. A maternidade é um... Hoje as pessoas não querem ser mães. É uma missão que nem todo mundo quer. Cresceu o número de gente que não quer ter filhos. Por quê? Porque você precisa abrir mão de você mesmo. Seu sono, seus sonhos, seus recursos, para cuidar de uma vida. Custa caro.
É um investimento, como eu disse, ingrato. Corre sérios riscos do seu filho falar que te odeia um dia, de não conversar mais com você. Como Suzano von Richthofen matar os pais dormindo, tudo é possível. Mas é uma missão divina, chamada família. Ser pai e ser mãe. Maria foi uma mulher disponível para Deus. É um decreto de Deus ao Éden: multiplicai e enchei a terra. Dita para Adão e Eva. Maria está pronta para obedecer e oferecer a sua vida. Ela está pronta a sofrer os riscos, a mudar sua agenda, a realinhar seus sonhos e desistir dos seus em favor dos sonhos de Deus. Ela está pronta a ser não uma sócia de Deus, não uma igual com Deus, mas uma serva. O mais lindo, que serve de exemplo para nós, todos, homens e mulheres, é a servidão e a entrega e a fidelidade e a bravura de uma mãe chamada Maria. Qual foi o ministério da Maria? Ser a mãe de Jesus. Abrir mão de toda a sua vida. Minha mãe tinha uma frase: toda vez que mãe está comendo, o filho pede. Depois que eu tive filho, é que a gente fala filho, né, em Goiás, nunca mais a barriga enchia, porque o filho não deixa a mãe comer. A gente pede. Quando a gente é amado, a gente não tem vergonha de pedir, né? Abre mão. Abre mão dos sonhos. Ela está pronta a sofrer riscos, tudo em favor dos sonhos de Deus. Ela está pronta a servir. Isso era tudo, diz ela, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Eita, glória a Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis de eu e você. E nós desprezamos a Maria, mas nós precisamos aprender com ela. De dizer que se faça em mim conforme a tua palavra. Nem a Bíblia nós queremos ler. Nós queremos a bênção, nós queremos a vitória, nós queremos o triunfo. Nós queremos um novo tempo de prosperidade material. Nós queremos a felicidade. Nós queremos o nosso reino. Nós queremos o nosso projeto concretizado. Nós queremos o cheque assinado, o contrato assinado, o dinheiro na conta. Mas dizer que se cumpra conforme a tua palavra é difícil. No capítulo 2 a gente vê que houve um decreto na época que Jesus ia nascer: faz um censo para matar as crianças de 2 anos para frente, porque estão dizendo que nasceu o rei de Israel, o Messias. Mata tudo. Maria diz que se cumpra em mim conforme a tua vontade. É rendição total, é sem condições, sem perguntas, sem pedidos de prova. Estava pronta para uma mudança radical de vida. Quem é mãe aí e concorda que depois que a menina nasceu, sua vida mudou radicalmente? Diga amém. Amém. A gente pode visitar um amigo esses dias e ele falou assim: vocês têm plano de ter filho? Tem. Se prepara, que todo tanto que você achar que é difícil, é mais. Vai credo, velho. Mas tá bom, eu quero assim mesmo. Ela estava pronta para uma mudança radical de vida. De todos os úteros da terra, o seu foi escolhido para ser um ninho que eternamente acalentaria o Filho de Deus, feito homem. A serva se apresenta, bate continência ao Senhor dos Exércitos e se coloca às ordens. Eu citei para você 2 papas que promulgaram um dogma que se tornou costume, crença e doutrina, onde alguém que se intitulava só serva, que obedeceu, que colocou a sua cabeça em risco para obedecer ao Senhor, renunciou tudo para viver o sonho de Deus, que serviu até o final, que teve pelo menos uns 7 filhos e filhas, que viveu a sua vida de serva até o fim. Deus cuidou dela, falou com o marido dela: não te traiu não, José.
É projeto meu. Esteja do lado dela. E José manteve a gravidez dela em segredo para não escandalizar a comunidade, para que a missão que Deus tinha dado a ela fosse conservada e cumprida. Ela se colocou às ordens. Ela é uma serva que muitos de nós que a demonizamos ainda não chegamos nem perto de ser. Em entrega, em obediência, em renúncia, em aceitar a missão. O Senhor me deu uma missão, um chamado, mas é difícil demais, eu vou sofrer. Maria só correu o risco de ser apedrejada até a morte só isso. Já foi apedrejada até a morte? Já levou uma pedrada? Uma. Um dia eu dou uma pedrada de estilingue no olho do menino lá perto de casa. Irmão Pedro também? Foi. Irmãos, eu quebrei o estilingue, piquei a goma e enterrei. Imediatamente. Juro por Deus. Para esconder meu crime. Minha mãe estava em casa. Lá na Vielinha da Torçu. Passou um pouquinho, a avó dele estava derrubando o portão. Meu neto vai ficar cego. Você vai pagar o remédio. Ai, que pecado, que dói até só de falar. A Maria se colocou em uma posição de ser apedrejada para obedecer a Deus. Servir a Deus implica em riscos, em perder os nossos sonhos. Maria foi uma mulher disposta a pagar um alto preço, correr todos os riscos para fazer a vontade de Deus. Hoje nós não queremos, achamos que Maria é um demônio, temos que quebrar a imagem. Eu, Maio e Marco Vinícius, trabalhamos numa fábrica de imagem. Mas era só gesso com água, fica tranquilo. Estou ofendendo? Não, tem que respeitar. Quem falou que crente tem que quebrar o santo dos irmãos? Ninguém nunca ganhou um irmão católico para Cristo quebrando o santo dele. Pelo contrário, ganhou o inimigo. Bobeira é essa? Sua luta é contra carne e sangue? Não, é contra a estátua. O anjo falou só com ela e não com outras pessoas. A notícia não foi escrita no céu de Nazaré para todo mundo ler. Imagine explicar isso para a sua família. Maria passou o resto da sua vida sobre uma nuvem de suspeita por parte da família e dos vizinhos, ao aparecer grávida na cidade de Nazaré, exposta às mais diversas, severas censuras do povo. Deus falou com quem? Maria. Depois falou com quem? José. Deus não vai sair dando satisfação para todo mundo da missão que Ele te confiou. Se você não quiser acreditar e obedecer, se você tiver com vergonhazinha, quantas pessoas você acha que não ficaram o resto da vida? Esse menino aí é filho do leiteiro. Que historinha de filho de Espírito Santo. Essa mulher não vale nada. Quem acha que isso pode ter acontecido? Eu não estou afirmando. Isso é uma dramaturgia social que pode acontecer. E que acontece. Maria não tinha nenhuma garantia que seu noivo entenderia ou acreditaria em sua concepção miraculosa. Mas ela confiou no Senhor. Maria correu o risco de não só de ser abandonada pelo noivo, mas até de ser apedrejada em público, que era o castigo. Ela estava comprometida. Ele podia requerer o apedrejamento de Maria, mas ele não fez. Maria é uma mulher bem-aventurada entre as mulheres, e não acima das mulheres. A palavra Senhor significa dono, proprietário. Só há um Senhor, um só Deus, um só Espírito. Ela nunca se proclamou Senhora. Quem a promulgou? O Papa, os Papas. Eu creio no que a Bíblia diz. Maria é bem-aventurada entre as mulheres. Isabel não coloca Maria acima de outras mulheres. Maria é mãe semelhante a você. Mas ela é bem-aventurada entre e não bem-aventurada acima de outras mulheres.
Bem-aventurado quer dizer feliz. Toda mãe é feliz pelo filho. Eu não conheço uma mãe que fala que o filho é feio. A não ser aquelas mães que têm uma veia mais cômica, né? Que gostam de zoar. Mas todo filho é bonito para a mãe. De vez em quando eu falo com minha mãe, meu neném é bonito demais. Lindo. Dá uma levantada na autoestima, né? Mesmo sabendo que é amor de mãe. Como dizia aquele cantor maranhense, amor de mãe é verdadeiro. Amor de mãe. Maria é mãe do Senhor. O destaque da fala de Ana é sobre o filho de Maria e não sobre Maria. João Batista estremece no ventre de Ana, não por causa de Maria, mas por causa de Jesus que está no ventre de Maria. Não está escrito isso aqui, irmãos? João Batista estremece, não é porque Maria chegou, é por causa do fruto que está no ventre de Maria. Isabel diz, eu estou muito agraciada, por quê? Porque como é que eu recebo a visita da mãe do meu Senhor? Jesus no ventre, um embrião é reconhecido como Senhor, meu Senhor, antes de nascer, na vida intrauterina. É por isso que nós cristãos não admitimos o aborto, porque Jesus já era Senhor no ventre. Dá um glória. Glória a Deus. Engravidou, tem que criar. Já era. Deus vai dar graça. O grande personagem daquele encontro entre Isabel e Maria era o filho de Maria em seu ventre. Aquele bebê que estava sendo gerado era o Senhor de Isabel, a alegria de João Batista, o ente santo, o Filho do Altíssimo, o rei cujo reinado não tem fim. Ele já era o rei, ele já era o Senhor, ele já era o santo, ele já era o Salvador. Maria era feliz porque creu. Maria não é chamada de feliz porque foi pedida em casamento por um milionário da região, nem por ser considerada a moça mais bonita de Nazaré, nem por ser a garota mais simpática da região. Isabel diz que ela é feliz porque creu em Deus. Amém? Amém. Ah, pastor, mas você é feliz o dia que eu tiver a roupa nova, o sapato novo, o carro novo, a casa nova. Maria era feliz porque creu. Maria mesmo reconheceu que por ser mãe do Salvador, ela seria considerada uma mulher feliz por todas as gerações. O cântico dela diz isso. Maria é uma mulher que reconhece que Deus está no controle da história e engrandece a Deus pelos seus atributos e pelas suas obras. E na conclusão, Maria é uma mulher digna de ser imitada, não só pelas mães, mas por todos os cristãos. Diga amém. Amém. Imitada não é adorada, imitada não é venerada, é diferente. Honrar não é adorar. Quais são os atributos de Maria? Humildade, coragem, renúncia, fervor, fidelidade a Deus. Uma mulher que esteve pronta a correr todos os riscos para realizar a vontade de Deus em sua vida. Às vezes nós não queremos correr o risco de sujar o carro porque está chovendo. Não queremos correr o risco de passar calor porque a igreja não tem ar. Não queremos correr o risco de passar frio porque o ar agora tem ar. Riscos patéticos. Maria correu todos os riscos de vida para fazer a vontade de Deus. Ela merece ou não ser imitada. Que Deus nos ajude a imitar essa bem-aventurada mulher, essa mãe, e lutar para que as pessoas a honrem, não colocando num pedestal que jamais Deus a colocou, nem ele jamais, nem ela jamais aceitaria, mas imitando o seu exemplo como humilde servo de Deus. Amém? Amém. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus.